Neemias, o capítulo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu gostaria que você prestasse atenção, que diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Nos sentimos abençoados e felizes de estar neste lugar, ó Deus, de pertencer ao Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos por misericórdia, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus, eu quero ser apenas um canal teu, quero estar, Senhor, na tua presença, e que o Senhor esteja me usando, ó Deus, com sabedoria, com inteligência, Senhor, com as palavras certas, e acima de tudo que o Senhor esteja me dando a unção do teu Espírito Santo. Eu preciso dela, tu sabes disso, Senhor, e eu lhe peço pelo teu povo que se encontra aqui nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa transformar as situações. Ó Deus, eu sei que tu és o Deus de Neemias, mas é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus real, um Deus poderoso, um Deus que transforma as situações. E eu lhe peço, abençoa-nos. Eu repreendo deste ambiente toda obra maligna, todo poder das trevas que queira roubar a palavra que o Senhor tem para os nossos corações, e que esta palavra que transforma, que dá vida, Senhor, que faz com que repensemos a nossa vida, Senhor, esteja em cada coração. Eu te peço isso na certeza da tua presença neste lugar, e eu te peço a tua bênção em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar? Nós, como seres humanos que somos, nós temos sonhos, nós temos projetos, e às vezes esses projetos, eles são enterrados na nossa vida. Os sonhos, muitas vezes eles desaparecem da nossa vida. E o livro de Neemias é um livro muito precioso, que nos traz lições grandes e maravilhosas para a nossa vida.
E ele nos ensina muito sobre administração, sobre como nós devemos administrar a nossa vida. É um livro que é muito usado para falar sobre administração. E aqui, nós vemos Neemias num momento de grande dificuldade. Ele estava vivendo uma situação boa, ele era copeiro do rei, ele comia da mesa do rei, ele era uma pessoa de confiança do rei, mas ao chegar os seus irmãos, de Jerusalém, da cidade santa, ele pergunta sobre aquela cidade, e de repente eles traçam para ele um momento de grande dificuldade. Ele não imaginava que Jerusalém estava naquela situação. O estado que é descrito aqui era um estado de miséria, de grande desprezo. Os seus irmãos estavam passando por grande desprezo, e a cidade estava ainda com seus muros destruídos, com as suas portas queimadas, uma situação de extrema pobreza. E de repente nós vemos Neemias está aqui sonhando com uma Jerusalém nova, uma Jerusalém reconstruída, um planejamento aqui, ele fazendo um planejamento. E eu queria falar nessa manhã para vocês exatamente sobre isso, sobre como nós devemos planejar, mas não apenas planejar, mas planejar com Deus, porque Neemias, ele não planejou apenas, ele planejou com Deus. E com certeza, quando nós planejamos com Deus, as coisas acontecem completamente diferente do que quando nós só planejamos. E é claro que nós temos que ter sonhos, e talvez você esteja aqui nessa manhã com alguns desses sonhos, de projetos que você tem na vida, estão totalmente enterrados. Nós vivemos momentos de grande dificuldade no nosso país. Muitas pessoas tiveram que, nesse tempo, enterrar sonhos, mas nós acreditamos numa nova expectativa, nós estamos vivendo um novo momento, e eu acredito que é a hora de nós voltarmos a planejar, mas não só apenas planejar. Talvez você enterrou um sonho de uma faculdade, talvez de um projeto, que você tinha no seu coração, mas as condições não eram apropriadas. Talvez um projeto, de ter uma família. E quantos projetos nós temos na nossa vida? E eu acredito que é o momento da gente parar e começar a sonhar novamente, planejar, para que Deus possa fazer grandes coisas. Essa igreja está vivendo 40 anos, e ela é fruto de planejamento com Deus. E muitos dos projetos, Deus fez além do que foi pedido ou pensado. Coisas grandiosas Deus fez, porque houve um planejamento. Então nós vemos aqui nesse texto, e eu queria estar falando com vocês alguns pontos na vida de Neemias, que são importantes na nossa vida, quando nós queremos planejar algo com Deus. E eu queria que nessa manhã você voltasse a sonhar, que aquilo que morreu, acabamos de cantar um cântico aqui, que os sonhos enterrados, os sonhos foram destruídos, mas de repente Deus entrou na história e tudo foi transformado, tudo se tornou novo. E eu queria falar sobre isso. Então a primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente é que nós temos que ter um projeto. Nós temos que ter projeto. Se você não tiver projetos na sua vida, Deus vai poder fazer os milagres que Ele tem para fazer? Jamais, porque você não está sonhando. Tudo começa com um sonho na nossa vida, e aquele sonho, ele precisa ser transformado em um projeto. E às vezes nós temos que ter projetos na nossa vida, e eu não sei se você está começou esse ano pensando nisso, projetos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Todos nós temos que ter projetos. Tem coisas que você pode projetar que vai acontecer muito rapidamente, outras vai demorar um pouco, mas você tem que estar projetando e sonhando. Aqui nós vemos
Neemias, ele tinha um projeto. Aqui quando nós vemos no versículo 3, ele pergunta assim: os que sobreviveram do exílio estão de volta na província, encontros em grande aflição e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas a fogo. Qual que era o projeto na cabeça de Neemias? Reconstrução dos muros de Jerusalém. Qual é o projeto da sua vida? O que você está sonhando? E muitas vezes foi enterrado ao longo da história da sua vida. Você parou de projetar. Tem pessoas que às vezes adquirem uma determinada idade e param de sonhar. E isso não é o propósito de Deus na nossa vida. Ele quer que todas as pessoas continuem tendo projetos na sua vida. Não importa a sua idade, não importa os fracassos que você já teve, não importa como está a situação, mas Deus quer que você volte a sonhar e tenha um projeto de vida. Se você tiver um projeto de vida, certamente já é um passo para você ter sucesso tão esperado. E essa é a oportunidade de nós começarmos a sonhar. Nós estamos iniciando praticamente um ano. Nós estamos aí num processo onde nós acreditamos que vai haver mudanças no nosso país e nós vamos estar sonhando e vamos ver esses sonhos sendo realizados no nome de Jesus. Então é preciso que haja sonho. E nós muitas vezes achamos assim, que nós podemos levar a nossa vida de qualquer jeito. Não. Quando nós olhamos para Deus, ele tinha um projeto. Deus tinha um projeto. Ao criar o mundo, ele tinha um projeto. Ele não criou uma coisa antes da outra. Não adianta ele criar a terra, o mar, antes de criar o firmamento. Deus tinha um projeto, uma sequência ao criar o mundo. E mais que isso, Deus tinha um projeto na história da humanidade. Na história da humanidade. Quando o homem estava ali no Éden, ele sabendo que ele pecaria, Deus já tinha um projeto de salvação do homem. Deus é um Deus que projeta e sonha. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sonhar, para projetar, para dominar a terra. Foi isso que Deus nos criou. E muitas vezes nós ficamos para baixo, fracassamos em alguma coisa. Não, dá certo para as outras pessoas, mas para mim não dá. Mas hoje é o dia de você voltar a sonhar e projetar e ter, porque Deus, ele colocou esse DNA dentro da nossa vida. Nós nascemos para projetar, para conquistar, para Deus fazer coisas novas na nossa vida, e Deus tem um projeto. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio nessa terra dentro de um projeto. Ele cresceu como uma criança, como nós fomos crianças. Ele virou um adolescente que tinha sonhos, que tinha projetos, que estudava. Ele discutia com 12 anos com os escribas e fariseus, porque ele tinha um projeto de vida. E ele projetou tudo. Ele projetou quando ele ia iniciar o seu ministério, com quem ele ia iniciar o seu ministério, escolheu seus 12 discípulos, depois foi alargando essa base de discípulos, e todo um projeto até ele morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna, e nos dar vitória no nome do Senhor Jesus. Então Deus tem projetos. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ter projeto, porque Ele teve uma vida de projeto, e Ele quer que tenhamos projetos na nossa vida. O segundo aspecto que nós vemos aqui para projetar com Deus, e Neemias nos ensina, coloque esse projeto diante de Deus em jejum e oração. Lá no versículo 4, a parte B, ele diz o seguinte: lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Você tem tido sonhos e projetos, mas você está projetando isso
só você, ou só um sócio, ou só você e sua esposa. Coloque Deus no meio. Comece a colocar Deus no meio da sua história de verdade, no meio dos seus projetos. Se você não colocar Deus no meio, a chance desses projetos fracassarem serão grandes. Mas quando você começa a orar e jejuar e colocar um projeto, Deus certamente não vai só fazer com que o projeto tenha sucesso, mas Ele vai aperfeiçoar o seu projeto. Porque Deus faz assim na nossa vida. Deus, Ele muda o coração do rei. Deus muda leis por nossa causa, para que possamos ter o sucesso. Aqui, certamente, ele era o copeiro do rei, ele tinha confiança do rei, não tinha nada para o rei libertar, para ir lá construir uma cidade antiga, velha, que foi destruída. Não, o rei não o liberaria, mas ele, antes de conversar com o rei, antes de apresentar o seu projeto, o que ele fez? O texto nos diz que ele orou. Ele lamentou diante de Deus ali, ele orou, ele suplicou a Deus, ele jejuou para que o projeto, quando ele foi conversar com o rei, antes mesmo dele falar do projeto, o rei pergunta: por que você está triste? Nós vemos isso aí no capítulo 2, e ele expôs a causa dele estar triste. Minha cidade, a cidade dos meus pais, está totalmente destruído, está trazendo tristeza ao meu coração. Eu gostaria muito de vê-la com seus muros reconstruídos, com as suas portas, as nossas crianças correndo com segurança novamente dentro da cidade, as pessoas tendo segurança na nossa cidade. Os inimigos têm atacado as nossas lavouras, têm atacado os animais. Eu sonho com aquela cidade, uma cidade novamente reconstruída. Deus mudou o coração do rei e ele abriu as portas para Neemias. Deus muda a história por nossa causa quando nós oramos. Deus muda o coração dos governos, e o que está acontecendo no nosso país é fruto da oração e o jejum da igreja brasileira. O que está acontecendo na nossa nação, as portas estão se abrindo e nós não podemos baixar a guarda, porque o Satanás, ele não fica feliz e satisfeito de forma nenhuma, e ele vai tentar atacar, mas em nome de Jesus Cristo nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, e nós vamos ver essa nação sendo uma nação abençoada, uma nação próspera, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é possível, eu conversava com o pastor Natalino sobre isso, não é possível uma nação com tanta riqueza como nós temos. Quando a gente viaja fora e vê algumas nações tão pequenas, com poucos recursos, e crescendo em desenvolvimento, com um índice de desenvolvimento humano maravilhoso, e a gente tendo esse potencial de crescimento, tendo os recursos que nós temos, o céu que nós temos, o mar que nós temos, os rios que nós temos, não é possível nós ficarmos disso. É uma opressão maligna, e nós certamente vamos projetar que essa nação será uma grande nação em nome de Jesus. Nós acreditamos isso, e Deus vai te abençoar para que você abençoe outros. É esse o projeto de Deus para a gente, e nós temos que sonhar. Deus vai fazer com que você comece a sonhar novamente, e coisas novas vão estar acontecendo no nome de Jesus Cristo. Então não desista, faça o seu projeto junto com Deus, não vá fazer nada, não dê um passo sequer, sem antes orar, jejuar e colocar diante de Deus. Terceiro aspecto que nós vemos aqui nesse livro de Neemias, é que antes de começar qualquer projeto, faça análise dele, faça análise. Aqui no capítulo 2, versículo 11 a 16, eu queria ler para vocês, eu não li esse texto, e eu queria ler com vocês. Diz o seguinte: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale,
para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelos ribeiros e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Nós vimos aqui Neemias analisando parte por parte do projeto que ele sonhava. Ele passou pelas portas, viu as portas queimadas, ele passou pelo muro, ele viu as regiões que estavam mais destruídas, e o texto nos diz que ele estava ali com poucos homens analisando. Provavelmente eram técnicos em construção, era gente que conhecia de projeto de construção, de reforma. Aqui no texto nos diz que ele não falou com os nobres, não falou com os sacerdotes, não falou com os magistrados, não tinha falado com ninguém. Ele fez uma análise. Então, antes da gente lançar um projeto, antes da gente entrar em algum projeto, por isso que muitas pessoas, às vezes, se dão mal ao entrar em determinados projetos. Eles fazem coisas sem a capacitação técnica, sem fazer análise de mercado, sem ver se aquilo é uma coisa que ele pode fazer. Tem muitas pessoas que não perguntam a Deus e não fazem análise daquilo que eles devem fazer. Eles, de repente, têm um sonho: vou abrir uma loja. Nunca entrou num comércio, não sabe vender, não sabe cobrar, não sabe fazer a exposição, abre a loja na cara e na coragem, não tem a coragem de se preparar antes, fazer cursos, perguntar, analisar: será que esse ponto é bom? Será que esse lugar vai ser o local adequado? Não há uma análise. Por isso que muitos sonhos eles vão morrer. Pessoas que entram em determinadas faculdades sem aptidão por aquela matéria, sobre aquele assunto, e de repente descobre que não é aquilo, porque eles não fizeram uma análise, não analisaram se realmente aquele era o projeto de Deus, e não se prepararam para aquilo, Então os projetos vão dar certo? Não dão, e às vezes a gente culpa Deus, mas eu orei, eu jejuei, mas você fez análise, você analisou tudo que estava acontecendo. Aqui nós vemos Neemias, ele fazendo uma análise de tudo. Eu fico imaginando ele passeando ali. O texto nos diz que ele foi andando e vendo cada detalhe. O que nós podemos fazer? E certamente conversando com aqueles poucos homens entendidos. Qual seria a opção da gente reconstruir? Será que dá para a gente fazer? Quantos homens nós vamos precisar? Qual a forma de fazer? Qual o material que nós precisaremos para fazer essa reconstrução? Toda uma análise. Então comece o ano, se você tiver um sonho, um projeto, ore, jejue, coloque na mão de Deus, planeje com Deus, mas faça uma análise. Observe tudo antes de iniciar, antes de expor os seus sonhos a todos. Olhe com quem entende o assunto, pergunte, para que você possa entrar no projeto certo, da forma certa, para que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Jesus Cristo foi um grande exemplo para a gente. Jesus Cristo veio em qualquer época. Deus, na sua sabedoria e no seu conhecimento, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? No tempo adequado.
Jesus Cristo não veio em qualquer época, assim como a volta dele não será em qualquer época, ele virá no momento apropriado. Nós temos que orar pela volta de Jesus, mas Jesus Cristo virá no momento apropriado, no momento certo, quando ninguém espera, porque tudo que Deus faz é com análise, é analisando o tempo, a hora, o tempo correto, e com certeza aconteceu isso com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, ele veio num tempo onde a língua que dominava era o grego, então era fácil disseminar o evangelho por todos os lugares, e o Novo Testamento foi escrito exatamente na língua grega, para que todos no Império Romano, não havia fronteiras, porque existia um império romano que dominava tudo, então as pessoas circulavam de um país para o outro, sem problema, facilitando a ida dos apóstolos, dos missionários, falando do evangelho, porque não havia nenhuma fronteira. Ele veio no tempo correto. Deus, ele analisa todas as coisas, e ele nos ensina isso na sua palavra. Jesus Cristo nos ensinou isso, cada coisa que ele fez foi no tempo correto, no tempo certo, e que você possa pensar sobre isso e analisar antes de sonhe, tem um projeto, mas faça uma análise disso no nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto aspecto que nós vemos aqui no livro de Neemias, é que você tem que estar preparado para a oposição. Tem que estar preparado para a oposição. A oposição virá para impedir os seus projetos, os seus sonhos serem realizados? Com certeza. E a oposição às vezes vem de fora. Aqui Neemias capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então às vezes a oposição virá de fora. O diabo não fica feliz quando você é bem sucedido. O diabo veio para roubar, matar e destruir seus sonhos, seus projetos, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então nós temos que entender que a oposição vai existir. Sambalate aqui é o símbolo de Satanás, que se levanta contra os nossos projetos, e às vezes eles se levantam, Satanás usa pessoas para escarnecer dos nossos projetos. Você vem com um sonho empolgado, entregou nas mãos de Deus, já fez todas as análises, apresenta para alguém ali, ele fala, não vai dar certo, o país está difícil, aqui não dá, nada dá certo nessa cidade, não tem condições. Então a oposição virá, e às vezes de pessoas, muito próximas da gente, que tentam apagar os nossos sonhos, tentam fazer com que os nossos projetos sejam destruídos, e às vezes inconscientemente, mas você tem que ter essa certeza no seu coração, que muitas vezes virá a oposição, e às vezes ela vem de fora, mas às vezes ela vem de dentro da gente mesmo, vem de dentro da gente, como por exemplo o desânimo. O capítulo 4, versículo 2, a parte B, diz o seguinte: que fazem esses fracos judeus? Eles falaram dessa forma, e o que aconteceu? Houve um desânimo no povo. Eles estavam com um projeto, estavam começando a construir, estavam indo à frente, de repente, a oposição surge, e entra um inimigo número 1 nosso, que se chama desânimo, e está dentro de nós. Quantas vezes nós começamos alguma coisa e paramos no meio do caminho? Quantas vezes nós não perseveramos num projeto, porque alguém falou alguma coisa? Você não vai conseguir, você não tem inteligência para isso, você não tem capacidade para isso, mas Deus vai te capacitar em nome de Jesus. Deus vai te dar a perseverança para você conquistar em nome de Jesus, porque nós temos que, com certeza, vencer esse inimigo, que muitas vezes entra na nossa vida, e às vezes a gente fica pensando num projeto lá do passado, que não deu certo lá, mas agora
eu estou planejando com Deus, eu estou orando e jejuando, eu analisei bem tudo que está acontecendo, e não vai ser o desânimo que vai fazer com que eu desista desse meu projeto, porque eu estou com o meu Deus. Se tem uma coisa que atrapalha os nossos projetos, a gente perdeu o entusiasmo por eles. Você perdeu o entusiasmo, você desanimou, você já está derrotado. Agora, quando você está animado, por isso que Deus fala lá com Josué: não pasme nem te espante, não te desanima, não te desanime, porque eu sou o teu Deus, eu vou com você. Então, por isso, nós não podemos deixar que essa oposição que é às vezes de dentro. Outra coisa terrível também, a oposição terrível na nossa vida, são as divisões. No capítulo 5 aqui de Neemias, nós vemos que houve uma briga entre os ricos e os pobres. Quem que fez isso? Que eles brigassem? Satanás. Porque Satanás, ele quer trazer divisão. Ele quer trazer divisão numa família, porque ele sabe que uma família unida é uma família que vai vencer, porque um estimulando o outro, um ajudando o outro. Satanás quer que haja divisão na igreja. Por quê? Porque ele sabe que uma igreja dividida, ela vai ser derrotada, mas uma igreja unida, com um propósito, com um projeto, com um sonho, ela vai vencer em nome de Jesus. E nós precisamos projetar. É claro que muitas vezes o sonho surge na cabeça, no caso da igreja, do pastor. Ele sonha, vem um sonho, às vezes de outra pessoa, e o pastor compra o sonho. E quando toda a igreja compra o sonho, essa igreja vai vencer, e o projeto vai à frente no nome de Jesus Cristo, porque quando nós colocamos e nós estamos unidos, por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus ordena a bênção, a sua unção, a sua bênção sobre união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que o marido e a esposa vivam em união. Quão bom é que a esposa, o marido e os filhos vivam em união, porque aí Deus vai ordenar a bênção sobre essa família no nome de Jesus. Se tem uma coisa que destrói os nossos sonhos, é exatamente a divisão. Nós não podemos deixar que essas oposições, esses desastres que destroem sonhos, que destroem projetos, venham sobre a nossa vida. Não sei o sonho que você está passando na sua cabeça agora. Enquanto eu estou falando, eu sei que muita coisa vem na nossa mente, porque o Espírito Santo vai nos lembrando de sonhos que às vezes que tinham morrido, mas Deus está aqui para ressuscitar os seus sonhos e fazer com que você vença todas as oposições no nome de Jesus Cristo. E quinto e último aspecto que nós vemos aqui, para nós projetarmos com o nosso Deus, para que os projetos sejam projetos abençoados, estabeleça como diretriz sempre a palavra de Deus. Você quer que os seus projetos, eles andem, que você conquiste? Então tome como base a palavra de Deus. Nenhum projeto na nossa vida, nenhum projeto pode ir para frente se nós não tivermos como base a palavra de Deus. Aqui em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 9, queria que você prestasse atenção. Diz o seguinte: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E o versículo 9: e vós vos convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Neemias, no capítulo 1, nós lemos, ele faz menção exatamente da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha falado. Ele diz o seguinte: Deus, o Senhor tinha falado que se nós pecarmos,
nós seríamos espalhados, nós perderíamos a tua bênção. O projeto de nós termos uma nação abençoada, poderosa na terra, ele acabaria. Mas o Senhor também disse, Senhor, e eu me baseio na tua palavra, que se nós nos convertêssemos novamente, se nós nos voltássemos para o Senhor, se nós estivéssemos aos seus pés novamente, se nós estivéssemos seguindo a tua palavra, o Senhor nos ajuntaria, o Senhor nos abençoaria de novo, o Senhor restauraria os nossos sonhos, os nossos projetos, eles seriam concluídos, porque é a tua palavra, e com a palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, nós certamente teremos sucesso na nossa vida, nós seremos abençoados, porque a palavra de Deus é abençoadora. Tem pessoas que acham, não, eu vou fazer do meu jeito agora, não, porque um amigo me ensinou a fazer assim. Mas você sabe que isso que o seu amigo está ensinando, ou esse seu jeito, não está de acordo com a palavra de Deus, e você vai perder a bênção, porque esses sonhos, eles vão ruir uma hora, porque você não fez conforme a palavra de Deus. Quando nós fazemos conforme a palavra de Deus, o sonho, certamente, ele tem muito mais chance, e ele terá, com certeza, o sucesso esperado, porque nós usamos como diretriz do nosso sonho, do nosso projeto, a palavra de Deus. Aquele que casa, usando a palavra de Deus, ele não casa com julgo desigual. Aquele que obedece, o marido cumpre o seu papel, a mulher cumpre o seu papel, dentro da palavra de Deus, esse casamento, é um casamento feliz, abençoado. Agora, quando nós temamos, nós achamos que o nosso jeito, o jeito que nós aprendemos dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou os amigos, não, tem que ser feito dessa forma, nós saímos dos projetos que Deus tem para a nossa vida. Tem gente que quer ter sucesso nos seus empreendimentos, sendo que o seu empreendimento, aquilo que ele está propondo como projeto de vida, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como é que eu vou ter, por exemplo, eu cristão, eu uma pessoa que quero ser abençoado por Deus, eu vou montar um motel, você quer que Deus te abençoe? Um sex shop, vou vender bebidas, vou ser representante comercial de cigarros, isso está de acordo com a diretriz da palavra de Deus? Não está de acordo com a diretriz que a palavra de Deus nos ensina, e nós queremos, Deus, eu estou com um sonho de vender mais, de fazer isso, não vai dar certo, no final vai dar errado, porque nós somos abençoados quando nós obedecemos a palavra de Deus, como a diretriz é a palavra de Deus. Nós queremos projetar e sonhar, e sonhamos, muitas vezes, e entramos em projetos que nós temos que mentir, que nós temos que aceitar alguma corrupção. Isso está de acordo com a diretriz da palavra de Deus? Não. Se Neemias tivesse mentido para o rei, falou, não, eu vou ali, vou fazer outra coisa qualquer, e o rei descobrisse que ele estava mentindo, primeiro que ele perderia a bênção de Deus, segundo que ele perderia a bênção do rei. Então, nós cristãos, nós temos que fazer tudo que é honesto, tem que ter integridade naquilo que nós estamos sonhando, nas nossas vidas, nos nossos projetos, tem que ter sim honestidade, nós temos que falar sempre a verdade, mesmo que custe alguma coisa, não minta para vender mais,
Não se corrompa achando que é Deus que está abençoando. Nós vimos isso quantas vezes dentro do Congresso, deputados que se diziam cristãos, colocando dinheiro na meia, na cueca e etc, e orando. Tem a bênção de Deus nisso? Não tem a bênção de Deus, porque não está na diretriz, são ladrões, estão roubando, e Deus não vai abençoar nunca, e eles têm a ousadia ainda de chegar diante de Deus e orar por uma coisa dessa. Então nós temos que ter como base da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Você quer que dê certo? Coloque a palavra de Deus. Pode ser que no início esteja demorando mais tempo do que o outro, que está cortando o atalho. Não, fulano de tal, ele fez isso, e ele está crescendo tanto, está cortando atalho, mas lá no final vai dar errado, ou então não vai ser feliz, não vai ser feliz. Agora, quando nós apresentamos um projeto diante de Deus, e cuja base é a palavra de Deus, isso vai trazer bênção sobre as nossas vidas, nós vamos ser abençoados de verdade, porque a bênção sobre a nossa vida não é só prosperidade financeira, não é só isso, é a paz que entra no nosso coração, que excede todo o entendimento, é a alegria que Deus coloca no nosso coração, que quer comamos poucos ou quer comamos muito, nós estamos felizes e abençoados. Nós olhamos para a nossa família e vemos que a nossa família é uma família cujo Deus é o Senhor, Ele está ali no centro das coisas, e nós somos abençoados, mesmo que em determinados momentos aconteça alguma coisa, mas Deus vai restaurar, porque nossa diretriz é a palavra de Deus. Nós precisamos projetar, nós precisamos sonhar, e a Bíblia nos ensina isso. José, quando ele veio em direção aos seus irmãos, os irmãos olharam para ele e falaram: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, porque ele tinha tido um sonho, que os seus irmãos se dobravam diante dele, e ele contou aquele sonho, e eles: lá vem o sonhador. Deus ama aqueles que sonham, aqueles que têm os sonhos de Deus na sua vida, porque aquele sonho de José era um sonho de Deus. Talvez ele contou no momento errado, ele devia ter analisado melhor a situação, visto que os seus irmãos tinham um certo ciúme dele. Neemias aqui, ele apresenta o seu projeto no momento certo para cada um, para os nobres. Depois ele conta qual que era o projeto, o que ia fazer, o que precisava, o que ele já tinha conseguido. Depois, para todo o povo, ele pede a ajuda do povo, Deus dá toda a estratégia, e os muros de Jerusalém são reconstruídos em tempo recorde, sem a tecnologia que nós temos hoje. Em 52 dias, todos os muros foram construídos, porque assim Deus faz. Antes mesmo que você pense, Deus vai fazer com que o seu projeto seja abençoado no nome de Jesus. Antes mesmo do que você imagina, Deus vai ordenar a bênção, e você vai conquistar no nome de Jesus. Deus, Ele quer realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós somos filhos de Deus. Pense você, que é pai ou é mãe aqui, o que você mais projeta na sua vida? Vão passando os anos, o que você olha seus filhos conquistando, seus filhos tendo seus sonhos realizados, aquilo que eles almejaram, eles vão conquistando, e o seu coração se alegra. Assim é Deus, quando Ele olha para a gente e vê realmente que os nossos projetos, nós sonhamos com Ele. Ele colocou sonhos na nossa vida, Ele aperfeiçoou esses sonhos, porque nós oramos e jejuamos. Ele ficou feliz porque nós analisamos tudo antes. Ele nos deu análise crítica, para nós analisarmos, para nós não entrarmos em projetos que não vão dar certo. Ele nos ajuda a enfrentar as oposições, a repreender o inimigo quando ele se levantar, a ficar entusiasmado quando muitas vezes o desânimo vem sobre as pessoas que estão ao nosso redor, ou tentam nos desanimar falando: você é fraco,
você não vai conseguir. Eu posso ser fraco, mas meu Deus é forte. Meu Pai é forte. Meu Deus é poderoso e Ele vai fazer. Ele vai à minha frente. Eu não importa, eu posso não vencer essa batalha só, mas com meu Deus, projetando com meu Deus, eu vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Tome como diretriz, acima de tudo, a palavra de Deus. Alguma coisa que te oferecerem, pode ser o melhor projeto, algo que você venha conquistar e seja muito grande, mas que você tenha que sair da palavra de Deus e fale, não, eu prefiro ficar com a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta desgostos, não acrescenta dores na nossa vida. A bênção de Deus é tudo que nós precisamos nessa vida, e com certeza Deus te trouxe aqui nessa manhã para ressuscitar os seus sonhos e fazer com que os seus projetos nesse ano, muito antes que você pensa, sejam conquistados no nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e parasse para pensar. Deus, Ele tem sonhos para a gente, sonhos de bem e não de mal, sonhos de você comer o melhor dessa terra, sonho de você ter uma vida e vida em abundância. Deus nos criou para isso. Deus é que dá inteligência, Deus é que dá sabedoria, Deus é que dá dons e talentos, Deus é que capacita. Talvez você entrou aqui nesta manhã sentindo-se incapacitado, frustrado, sem sonhos, com projetos arruinados no passado, mas Deus te trouxe neste lugar para fazer com que você sonhasse novamente, para que você conquistasse, e que você pudesse escrever essa data. Nesse dia, Deus colocou um projeto, no coração de Neemias era a restauração dos muros, e você escrevesse esse projeto num papel, e colasse em um local, ou colocasse dentro da sua Bíblia, e que você orasse e jejuasse por ele, que você clamasse a Deus, fala, Senhor, aqui esse é o meu sonho, esse é o meu sonho, restaura, transforma, realiza. Eu sei que o Senhor que pode fazer isso. A oposição virá, mas se você tiver fortalecido na palavra de Deus, Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. E eu queria orar com você, você que quer colocar e apresentar o seu projeto, aquilo que Deus colocou agora na sua mente, talvez um sonho que tenha sido apagado, um projeto que ficou na gaveta, e Deus está restaurando nesta manhã. Eu queria orar com você, queria pedir a Deus que te desse a força, te desse a força que Neemias teve, de sair do conforto do palácio, e sair para conquistar um sonho, para ver Deus realizar. Eu fico imaginando o coração de Neemias, 52 dias depois, ele olhar para os muros, tudo reconstruído, e ele fala, Deus, era impossível para mim, era impossível, eu não imaginava, eu pensava, talvez ele pensasse que um ano ele reconstruiria o muro, 2 anos, mas de repente 52 dias, Deus foi dando as estratégias. Deus vai te dar a estratégia no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, e você quer apresentar um projeto diante de Deus, eu queria convidar você a ficar em pé, e nós vamos orar, e vamos crer, que Deus vai fazer algo muito especial e precioso na sua vida, no nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e falasse com Deus agora. É um momento seu com Deus. Deus, esse é o meu projeto,
esse é o meu projeto, esse é o meu sonho. E talvez ele esteja morto há muito tempo, mas Deus, Ele quer fazer algo novo e especial, e Ele vai fazer no nome de Jesus Cristo, porque Deus é um Deus de promessas, um Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpriu na vida de Neemias, e Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Não sei o que se passa, talvez seja um projeto familiar, talvez um empresarial, talvez um projeto de vida, um sonho que você tem, e Deus vai realizar, Deus vai fazer com que a grande conquista venha sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. Deus, que bom que nós temos a Tua palavra. A Tua palavra é abençoadora, Senhor. A Tua palavra transforma a nossa vida. Sei, Senhor, que muitos entraram, Senhor, aqui cabisbaixos, achando que eram fracos, que não poderiam, que não tinham capacidade, que os seus sonhos tinham que ser apagados, mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor está ressuscitando sonhos nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra toda oposição do inimigo. Tudo que o inimigo já levantou contra essas vidas, nós repreendemos no nome de Jesus. E nós lhe pedimos, ó Pai, por misericórdia, sobre a vida do Teu povo venha a Tua bênção. Ó Deus, que o derramar do Teu Espírito venha. Ó Deus, que eles possam escrever essa data, que eles possam escrever esse sonho, e eles possam, Senhor, no tempo muito breve, ver o seu sonho realizado em nome de Jesus. Ó Deus, eu sei que muitas vezes o desânimo pode vir, mas Senhor, que o Senhor coloque um entusiasmo novo, um otimismo no coração do Teu povo, um otimismo santo, ó Deus, que é o otimismo da Tua palavra, que infiltra a nossa vida, que transforma os nossos pensamentos, que faz com que os nossos pensamentos sejam Teus pensamentos sobre as nossas vidas. E o Senhor tem pensamentos muito maravilhosos sobre cada um de nós, ó Pai. Portanto, toma cada vida, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada vida, e que o nome de Jesus Cristo possa ser exaltado. Senhor, eu creio que o Teu nome foi glorificado na terra quando os muros foram reconstruídos, e o Teu nome será glorificado na terra quando cada um dos sonhos dos Teus servos forem realizados. Portanto, ó Pai, faça isso, e que eles possam sair deste lugar vitoriosos, abençoados, conquistadores, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que toda obra maligna, todo o poder das trevas, tudo que Satanás plantou para impedir que eles sejam abençoados, nós repreendemos e rejeitamos. Espírito de Sambalate, de Tobias, esse espírito das trevas, sejam repreendidos, e que a glória do Senhor venha sobre a vida do Teu povo. Ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor, e lhe pedimos, abençoa-nos, ó Pai. Nós queremos sair deste lugar, Senhor, revigorados na nossa fé, cheios de esperança, e com a certeza que os nossos projetos são os Teus projetos, em nome de Jesus Cristo. Amém.